Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. A sociedade enfrenta um problema recorrente conhecido como o mal do século, a depressão. E diferente do que muitos pensam, não é um sinal de loucura e muito menos de frescura. É uma doença silenciosa que atinge o corpo e a alma. Nos últimos 10 anos, os casos de depressão aumentaram 18%. A Organização Mundial de Saúde, OMS, prevê que até o ano que vem, essa será a doença mais incapacitante do planeta. O Brasil é o campeão de casos de depressão na América Latina. Quase 6% da população. Um total de 11,5 milhões de pessoas sofrem com a doença, segundo dados da OMS. O Rio Grande do Sul comanda o topo da lista com o maior número de depressivos do país. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgada em 2018, 13% das pessoas com 18 anos ou mais já foram diagnosticadas com depressão. A doença também foi apontada como o quarto principal motivo de afastamento de trabalho em 2017. Mas, dependendo da gravidade, a depressão pode levar a pessoa ao suicídio. De acordo com a OMS, de cada 100 pessoas depressivas, 15 delas decidem colocar fim à própria vida como forma de acabar com a dor. A depressão não escolhe idade, classe social, tampouco profissão. A professora pós-graduada em gestão educacional, Silvana, testemunhou isso. Logo nos primeiros meses de casada, ela começou a sentir uma profunda tristeza. Se tornou extremamente agressiva e nervosa, a ponto de agredir suas próprias filhas. Aos 27 anos, a depressão se agravou e Silvana passou a gastar altas quantias com antidepressivos. Na tentativa de acabar com a dor que sentia, passou a frequentar várias religiões e recorreu também a livros de autoajuda. Porém, só piorou e nada era capaz de confortar a sua alma. Mas, afinal, depressão tem cura? Qual o remédio pode acabar com esse mal? Descubra agora no Entre Linhas.
Bem-vindo ao Entre Linhas de hoje. Como você acabou de assistir, já a maioria das pessoas e muito em breve, praticamente toda a população mundial será direta ou indiretamente atingida pela depressão. Muitos enfrentam a depressão na própria vida e outros na vida de um familiar, de um amigo. Muitos hoje podem se lembrar facilmente de um familiar ou colega de trabalho depressivo. Às vezes alguém até que já tentou o suicídio ou cometeu o suicídio. Hoje nós vamos tratar deste tema aqui e temos convidados para falar com propriedade sobre esse tema. Temos a doutora Eunice Iguchi, que venceu a depressão, passou pelo problema da depressão e está lançando um livro a respeito disso, vai falar sobre isso em breve. A professora Silvana, com seu marido, seu esposo, o senhor Almir, que também enfrentou a depressão na vida pessoal e também na sua profissão como educadora. E o Bispo Macedo, que vai falar do ponto de vista da fé sobre este assunto. Bem-vindos a todos. Muito bem, então. Então, quem começa? A professora... Posso começar? Fiquei bem quieta para falar bastante agora. A senhora, professora, uma perguntinha. A senhora se sente assim, quando lembra, quando a senhora dá o seu testemunho, quando lembra aquele passado, a senhora sente alguma coisa, alguma reação aí dentro? Assim, não tem nada a ver com reação de depressão. Eu fico triste porque eu sei que tem muitas pessoas assim. E quer ajudar, pode ajudar. E pode ajudar, e eu sei que essas pessoas, eu sei o que elas sentem, eu sei a dor dela, eu sei que, tipo assim, não adianta falar pra mim, ela não sabe, eu sei porque eu senti. E só quem sentiu isso, só quem teve isso é que sabe, não tem como explicar, não tem como explicar. Tem como chegar perto do que vem a ser uma depressão, porque por mais que eu fale, só sabe aquele lá que tem, né? Tá com aquela depressão. Não tem como. A senhora, doutora, definiu bem quando disse para o depressivo é tudo cinza, não tem cor, não existe cor. A pessoa que está com depressão, ela perde a vontade de viver, tudo é cinza, não tem mais cor, acorda já mal, querendo morrer, triste, não tem nada que leve a mover assim uma motivação para viver. Então ela está desesperançada, totalmente sem esperança, ela se sente assim abandonada, ela se sente sem apoio, uma depressão e principalmente essa desesperança que acaba influenciando o depressivo e que leva muitas vezes ao suicídio. E muitas pessoas, um dos grandes agravantes da depressão é que ela é vista como frescura. Quem está de fora e nunca viveu, como a senhora falou, vê a pessoa lá na cama, não quer trabalhar, hoje não vou trabalhar, acha frescura. Você está sendo fraco. Era isso mesmo, ainda mais há anos atrás, né? Há anos atrás. Tivesse hoje, ainda tem pessoas falando sobre depressão. Mas sozinha, a gente se sente só, desamparada. Na realidade, eu nem sei se a gente sente. E a doutora falou, dormir, a gente nem dorme, né? Ela falou, na realidade, a gente acaba nem dormindo. Se dorme por causa do remédio que tomou. Porque eu ficava perambulando. Não dormia. Eu tinha vezes que eu até brincava com ela que eu dormia com o olho aberto, outro fechado, preocupado, porque ela não dormia. Porque quem convive com depressivo sofre também. Sofre também, da mesma porque eu chegava em casa, bispo, e de longe eu via os gritos, da esquina, de longe eu chegava em casa, pensava assim comigo, em vez de chegar no meu lado, estou chegando no inferno. Porque você não via... E não era questão de problema de questão financeira, porque tinha tudo, como ela sempre falou, nós tínhamos tudo para ser uma família perfeita, em todos os aspectos, tudo, tinha a família estruturada, mas nada resolvia,
podia fazer o que fosse. Podia ser dinheiro, podia ser passeio, podia dar melhorava aquele instante, aqueles segundos, momentos, mas daqui a pouco, quando a pessoa se via sozinha, alguma coisa, pronto, voltava tudo novamente. Tudo. Não tinha jeito. Então era o que causava a depressão? No seu caso, como é que a depressão chegou na sua vida? No meu caso, assim, namorava já há 6 anos, comecei a namorar com ele com 14 anos, e chegou uma época que ele falou, casa ou separa? Então vamos casar. Um mês antes começou a me dar uma tristeza, uma coisa que a gente não sabe de onde vinha. Quanto mais pessoas eu levava na casa para ver a casa, mais tristeza eu sentia. Então eu já não queria mais casar. Acabei casando. Na obrigação, já tinha entregado os convites, já tinha... uma tristeza muito grande, mas eu não sabia ainda o que era aquilo. Casei forçada. Casei, assim, triste, oprimida. Eu tive até febre na noite. Mas a condição financeira, isso daí foi aplacando, foi amenizando. Eu não queria ter filho, eu tive primeira. Aí depois eu tive a segunda. Só que eu era muito brava, eu era muito estourada, eu era uma pessoa assim, extremamente agressiva, extremamente orgulhosa e assim, era triste. Quem sabe, quem estava lá comigo é que percebia, porque eu não percebia isso daí. Então eu creio que isso já vem de lá de trás. E muitas pessoas, às vezes, sentem essa tristeza, tem aonde recorrer, que aqui é um programa que a gente vai estar explicando como que a pessoa pode recorrer para não chegar no estado que nós chegamos, né, doutora? Que é muito triste. Eu penso, quer dizer, eu acredito que a depressão se dá, ela começa com uma perda. A pessoa perde alguma coisa que gosta muito, que ama muito, que tem o coração ali. Quando ela perde, então começa a depressão, porque ela perdeu aquilo. E é verdade. Eu perdi a minha liberdade. Eu gostava de ir muito baile. Eu gostava de ser livre. Eu não queria... o tempo que eu vivi com ele, eu me separei dele 13 vezes. Assim, entre namoro. Eu não queria. E aquele... sabe? Mas eu te amo, mas eu vou me matar. Porque tinha isso também. Eu vou me matar. Se eu não ficar comigo, eu vou me matar. Como eu não conhecia nada, para mim, acho que eu achava que ele ia se matar mesmo, né? Então, a perda, realmente, porque até então eu ainda tinha o jeito de falar, não estou casado, eu posso me sentir à vontade. Só que depois que casou, como é que faz? E depois que teve filho, então? Aí quando teve a segunda, foi o caos na vida da gente. Eu estava falando para eles, Renato, que... eu estava falando para a senhora que o entendimento que eu tenho desse problema gravíssimo, que chama-se depressão, é que aqueles anjos que eram anjos de luz e que foram expulsos por conta da rebelião que seguiram a Satanás, a Lúcifer, eles foram expulsos. Quando eles foram expulsos, quando eles perderam o céu, quando perderam a presença de Deus, quando perderam o serviço que prestavam a Deus, então eles se viraram, eles se tornaram, se transformaram em a própria depressão. Então, quando essas entidades se apossam de um ser humano, essas entidades fazem com que aquele ser humano comece a sentir a depressão pela perda também, que vai fazer perder, porque eles geram as perdas das pessoas. A morte de um ente querido, enfim, casamentos destruídos, no caso da doutora,
A senhora foi o caso do casamento, não é isso? Então essas entidades, quando se apossam das pessoas, elas fazem as pessoas deprimidas. Por quê? Porque elas perderam originalmente a presença de Deus. Então essas entidades manifestam exatamente isso. Então eu entendo que a depressão seja essa causa, essa causa, principalmente. Isso é um fato, porque quando a gente liberta as pessoas com depressão e a entidade manifesta, a gente pergunta, o que você faz ela pensar? O que você fala na mente dela? E há uma frase que todos eles falam, que todas as pessoas que têm depressão, com certeza, agora vão se identificar. A entidade fala na mente da pessoa, não tem mais jeito para você. Não tem mais jeito para você. Pois é, porque no caso, desculpa interrompê-lo, eu não posso perder esse gancho. Eles dizem para as pessoas o que eles sabem que não tem para eles, porque eles não têm mais jeito. É irreversível. Exato. Eles sabem que eles não podem se matar. É isso Eles mesmo. não podem se matar. Não existe morte para espírito. O espírito fica por toda a eternidade viva, ou vivo. Então, eles falam para a pessoa, se mata porque a pessoa vai perder a vida aqui na Terra. Mas a alma da pessoa vai continuar vivendo por toda a eternidade. Não tem morte para a alma. Não porque existe. a pessoa que está mal, no caso o próprio diabo, sabendo que não tem jeito para ele, o que ele quer? Eu quero ter mais comigo possível. É a forma dele se retaliar, ele retaliar contra Deus. Então, ele repete o que ele sabe ao próprio respeito. Não tem mais jeito para mim. Então, é isso aí. Então, a depressão não tem jeito. É uma possessão demoníaca. Se você aceita isso, se você não aceita, esse é para outro problema. Eu também não estou interessado nisso. Eu quero dizer para você que a depressão é uma possessão demoníaca. A partir do momento que arranca aquele espírito, na hora a pessoa fica curada. Que foi o caso da senhora. Sim, senhora, foi exatamente isso daí. Foi exatamente isso aí. Porque a dor era muito grande. Como eu havia falado, gente, a dor de dente é terrível. É terrível. Hoje em dia, a pessoa tem a dentista, mas antigamente aquela dor, principalmente quando crescia aquele lá no fundo, aquela coisa horrorosa, que a gente tinha que deixar crescer um pouquinho para poder arrancar, porque não dava para arrancar antes, e a pessoa ficava com aquela dor. Gente, não chega aos pés, e é exatamente isso. Imagina, por exemplo, a pessoa queima um dedinho, dói muito. Imagina a pessoa sendo queimada e sabendo que não tem alívio. Não tem alívio. Isso é a falta de alívio. Eu nunca vou sair disso. É melhor eu morrer. Essa dor não tem mais jeito. Realmente, tudo cinza. Tudo cinza. Não tem cor, não tem graça, não tem amor, não tem, como é que fala, não tem felicidade, exatamente nem nada. Conselho, né? Nem conselho, nada, zero. Pode vir qualquer pessoa falar qualquer coisa, tá bom, tá certo, a pessoa vai embora, a gente continua um zumbi. É um zumbi. A senhora tomava remédios? A senhora chegou então, eu tomava, a Bispo Renato, eu tomava 180 comprimidos. Eram 6 ao dia, que eu já ia passar para 9 naquela semana. Naquela semana eu ia passar para 9. Aí tinha um professor numa escola que veio falar que havia cura. E eu logo perguntei para ele onde é que havia cura. Quando ele falou isso, olha, eu parei de chorar. Tava chorando. Tomou um susto. Eu falei assim, aonde? Aonde? Igreja o quê? Universal da onde? Mas nunca. Minha mãe já me chamou há 3 anos, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas eu não vou mesmo. Com perdão da palavra, o senhor me perdoa, mas eu falava, eu odeio o Bispo Macedo. Eu odeio o olhar dele. Por quê? Porque o olhar é a alma, né? Que a pessoa vê no olhar. O que estava dentro da senhora era que odiava, dentro de mim, que odiava o olhar do Bispo Macedo. Mas aí, as pessoas que estão nos assistindo agora, gente,
Agora, por exemplo, a senhora tinha ódio de mim, a senhora não me conhecia, nunca estivemos juntos. Mas a senhora tinha ódio, não era a senhora, era o espírito que estava na senhora. Então, todo o ódio que a sociedade exprimiu contra a minha pessoa, a gente agora já sabe o que é o espírito imundo. Isso, justamente. Aquilo lá não podia ser normal. Porque como é que eu podia ter ódio, raiva de uma pessoa que eu não conhecia? Não é nem inteligente, né? Gente, era falta de inteligência. Eu era uma professora. O senhor me perdoa, vou ter que falar. Eu era uma professora. Estudada. Imagina. Pois é. Imagina. Mas eu era uma professora. Imagina que eu vou ir na Igreja Universal, pisar lá na Igreja Universal, todo povinho. Mas que nada, vou lá nada. Mas uma pessoa de dentro da igreja, professor de português, estudado, letrado, veio e me convidou. E ele falou com tanta autenticidade que mesmo eu falando daquele jeito, ele fez assim, vamos fazer o seguinte, vá. Falei, eu já fui em tudo. Em tudo. Já fui em mesa branca, já tomei passe, já levava comida para morto. Tudo. Meu pai era espírita. Tudo. Nada resolveu. Pois por causa do senhor, eu vou. Minha mãe já me convidou e eu quase bati nela. Minha mãe não queria nem ouvir. Coitadinha da minha mãe. Tá me ouvindo. Ela me convidou. E eu não quis. Por que eu não fui, bispo? Eu não tinha chegado naquele estado. O mesmo espírito que atuava na sua mente, esse espírito fazia ter esse tipo de reação contra a Igreja Universal, contra a minha pessoa. O mesmo espírito. Então, quando a pessoa me odeia de graça, tudo bem, se eu faço mal a alguém e aquela pessoa tem uma revolta contra mim, tudo bem. Mas não é o caso. A pessoa passa a ter um ódio, uma ojeriza, alguma coisa, de graça. Então, tem que ter uma razão. É causa e efeito. De onde veio isso aí? Não é? Então, esse é o espírito. Isso prova que os espíritos estão agindo de forma assim, em liberdade. Por quê? Por um lado, porque as religiões não atendem às necessidades do ser humano. E é apenas cosmético. As religiões são cosméticos. São como os remédios antidepressivos. Você toma um remédio, depois tem que tomar outro, e tomar outro, e tomar outro. A pessoa fica numa escravidão de remédio. Então, assim são as religiões. As pessoas pensam que porque tem uma religião, elas estão de bem com Deus. Elas estão, eu tenho a minha religião, estou de bem com Deus. Não é. O diabo age mais nas religiões, dentro das religiões do que fora das religiões. O diabo trabalha mais fora das igrejas mais dentro das igrejas do que fora das igrejas. Essa é a realidade. Trabalha. O diabo trabalha justamente porque uma pessoa religiosa, ela jamais vai acreditar que tem um espírito imundo dentro dela. Quase bati na minha mãe quando ela falou. Porque ele trabalha com engano, não é? O trabalho principal do diabo é enganar. O que as religiões fazem? Dão à pessoa uma sensação de religiosidade, uma sensação de proximidade a Deus. E estão endemoniadas, muitas vezes. Muitas vezes. Desculpa, no caso a senhora era católica. Eu era católica. Um pouco. Espírita. Ou católico que vai no espiritismo e que vai... Estava buscando. Isso. A doutora Eunice era evangélica. Concorda comigo? Olha só, é uma religião também. E religião evangélica. Mesmo assim, estava possuída pelo mesmo espírito. O mesmo espírito. Como disse o bispo Renato, eu acho que o principal é o espírito do engano. Cegueira completa. E eu absorvendo todo aquele conhecimento naquela igreja evangélica tradicional,
achando que eu sabia muita coisa de teologia, que eu conversava muito com o pastor lá daquela igreja. Como eu estava com uma depressão grave e buscando ajuda, e assim, jamais ele falou que poderia ser um problema espiritual, de jeito nenhum. Ele falava, a senhora é uma cristã, esse era o conceito, né? Então, a pessoa que é cristã não tem demônio, não tem ataque do mal. Falava isso com convicção e eu acreditava. Então, é um engano muito grande. Para mim, foi assim uma surpresa muito grande, mas assim, muito grande mesmo, quando o pastor da Igreja Universal falou para mim, a senhora está com demônio. Eu falei, eu não. É o Zé Povinho. É o Zé Povinho que tem a verdade que Deus se revelou para ele. Tá? E o Zé... É isso mesmo, porque eu na época eu fui no neurologista, o neurologista, como eu não me dava muito bem com ele, o neurologista chegou para mim e falou, isso daí sabe o que é? A senhora é infeliz por causa do casamento. Larga do seu marido, a senhora vai ver como é que a senhora vai ficar bem. Eu falei, gente, quebra o pau com ele. Ele ainda está querendo fazer eu me separar. Como é que vai ser? Vai ficar tudo jogado aos filhos? Como é que vai ser a história? Não é isso que eu preciso de ajuda, pelo amor de Deus. Que na época nem Deus, mas eu acreditava. Não. Então, quando essa pessoa me convidou, esse professor me convidou, ele falou, vai na sexta. Eu falei, vou. Aí eu falei, deixa eu assistir a televisão, vou assistir de madrugada. Aí eu vi aquele povo tudo passando mal, ainda brinquei com a menina, falei assim, olha, eu já estava acreditando, já estava crendo, porque eu falei assim para elas, vocês são pequenas, se a mamãe passar mal lá, vocês ficam em paz. A minha mãe falou, você não vai sozinha não, eu vou com a tia Cecília, que era de outra denominação. Vai nós duas, porque vai que você passa mal. E já tá falando que eu tenho demônio. Falei pra minha mãe. Já tá falando que eu tenho demônio. Bispo, pare em frente à igreja. Eu falava, eu não acredito que eu tô entrando aqui. Eu não acredito que eu tô aqui. Olha, eu vou porque eu não aguento mais isso. Se é a última porta, bem-vinda essa última porta. É a última porta de muitos. Pelo amor de Deus, é a tua última porta. Me perdoa, mas é a tua última porta. Tá fazendo o quê sentado? Amassa esse orgulho, joga esse orgulho fora. Vem ver, vem constatar. Mas tem que vir com garra, que nem eu falei. Bom, a gente tem que vir, então tem que vir. O que você quer? Eu quero ser feliz. Eu não tinha o que falar. Eu não entendia nada. O que você quer? Eu quero ser feliz. É o que eu quero, ser feliz. Pronto, fecha os olhos. Começou a reunião, não sei, eu só fui parar lá em cima do altar. E manifestou? Manifestei, e bravo. É mesmo? E bravo. Brava professora, viu? Eu não sei se a doutora manifestou lá quando veio na igreja. Então, bispo, eu não manifestei, mas eu fiquei assim... meio que deslumbrada com o que aconteceu comigo. Mesmo não acreditando no que o pastor estava falando que era o demônio e tal, houve assim uma diferença muito grande entre como eu cheguei, né, uma depressão profunda, desesperançada, desesperada, desamparada, todas a síndrome dos D. E aí, quando o pastor falou que era demônio, eu fui questionar o pastor da igreja evangélica. E aí ele falava tradicional. Assim, tradicional. Aí ele falou assim, não, a senhora não tem demônio, a senhora é cristã. E como eu já estava lendo muito assim, eu falei assim, mas Jesus, exatamente essa passagem, mas Jesus expulsou o demônio, está escrito aqui. Como que o senhor está falando que não tem demônio? Não, mas aqui nessa igreja a gente não fica glorificando o diabo. Aqui a gente só glorifica Jesus. Mas eu falo, mas aqui está escrito, olha, nessa passagem, Jesus expulsou o demônio, então tem demônio. Aí, aqui também
teve assim a libertação, né? E naquela época eu nem falava em libertação, eu falava assim, aqui teve exorcismo, né? Naquela época, 25 anos atrás, era um tal de falar de exorcismo e tal, que na Igreja Universal fazia. Falei, mas aconteceu uma mudança em mim. Eu ficava assim, encucada, eu ficava pensando, o que está acontecendo? Toda hora eu chegava lá, eu ia de segunda a segunda, todo dia na Igreja Universal, porque eu queria entender mais. Então sempre era assim, eu preciso entender o que está acontecendo. Inicialmente eu tinha um preconceito, né? Mas depois eu queria saber, porque como melhorou a minha depressão, porque eu fazia psicoterapia, tudo que a ciência preconizava. Psicoterapia de apoio, psiquiatra clínico com prescrição de medicamento, psicanálise freudiana clássica, 4 sessões por semana. E por não semana? melhorar, 4 sessões por semana. Era o que, porque o meu estado era tão grave que o psicanalista falou, olha, no seu caso, para ir profundamente no inconsciente, para que eu consiga ter uma outra estrutura psicológica, porque aí vai a fundo no inconsciente. E eu lá, 4 anos pagando, 4 sessões por semana, caríssimo, tomando medicamento, e não parava de chorar. Como é que eu vou numa igreja, que naquela época, graças a Deus, eu entrei sem saber que era Igreja Universal. Porque estava assim, isso era em 93 para 94, estava uma perseguição da mídia muito grande contra a igreja, contra o Senhor. Só que a realidade que eu vi lá foi totalmente diferente do que a mídia falava. Eu vi pessoas assim, muito simples, e estavam sendo atendidas indiscriminadamente, assim, olha, podia entrar qualquer pessoa vestida de qualquer jeito. Não era assim uma elite, não era um clube, não era nada. É assim, o pastor tratava todo mundo igual. Aí eu pensava assim, Jesus está aqui, porque na época que Jesus andava com os discípulos, era exatamente dessa forma. Então, era uma igreja simples, banco de madeira, mas assim, o espírito que estava lá me chamou muita atenção. E depois eu fui curada da depressão, então eu queria saber o que estava acontecendo, eu queria entender, porque eu já tinha estudado teologia, olha só. Quer dizer, eu não entendia nada do mundo espiritual. Eu estudava letra, hoje eu sei. Mas quando eu tive o entendimento que eu fui batizada com o Espírito Santo, abriu a minha mente que o mesmo versículo que eu lia antes, comecei a entender de uma forma completamente diferente. Deixa eu explicar para as pessoas algo que é extremamente glorioso e ajuda as pessoas a pensarem. Quando Jesus fala lá, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus é contrário ao reino deste mundo. Primeira coisa. Se existe o reino de Deus, existe o reino do diabo. O reino de Deus contraria o reino do diabo. Como é que a pessoa sabe que ela está no reino de Deus ou quando não está no reino de Deus? Porque ou está no reino de Deus ou está no reino do diabo. Se ela está no reino de Deus, é isso aí. Ela vive no reino da fé. O reino de Deus é o reino da fé. Você quer saber se você está no reino de Deus ou no reino das trevas? Basta você se analisar, fazer um autoexame. Se você é uma pessoa cheia de dúvida, é porque você está no reino das trevas. Então você é uma pessoa, obviamente, passível de ser depressiva por conta do espírito da dúvida. Porque quem vive no reino das trevas, vive na dúvida. A dúvida traz o medo, a dúvida traz a preocupação, a dúvida traz a ansiedade, a dúvida traz o inferno para dentro da gente. Essa é a realidade. Quem vive no reino de Deus, que é o reino da fé, é o reino da fé, é o reino da pessoa crer de forma incisiva, pragmática, radical, ou é
ou não é. Não existe mais meio termo, não existe relatividade. Existe ou é ou não é. Quando a pessoa vive no reino da fé, que é o reino de Deus, ela é definida, ela é determinada, ela sabe o que quer, ela sabe definir a sua vida. Então você tem que se autoavaliar para tomar uma atitude na sua vida. De repente você é uma pessoa crente, você é uma pessoa que vai na igreja, você não faz mal a ninguém. Você não faz mal a ninguém, você não vive no pecado, mas a sua vida é uma vida de dúvida, você vive na dúvida, então você está no reino das trevas. Ainda que você esteja dentro de uma igreja, mesmo que seja a Igreja Universal do Reino de Deus. Então isso tem que ficar muito bem claro. Nós ensinamos para que as pessoas possam se autoavaliar, para que então elas possam tomar uma decisão na vida delas. Por quê? Para sair do reino das trevas e entrar no reino da luz, ou o reino de Deus, para entrar no reino de Deus que Jesus manda buscar, ela tem que sacrificar a vida dela, ela tem que abandonar a vida dela, ela tem que pagar o preço, ela tem que realmente se render, ela tem que nascer de novo. E esse é o trabalho do Espírito Santo. Eu acho assim... Muita gente fala assim, é um processo. Não, não é. É uma questão de decisão. A pessoa tem que decidir largar todos os conceitos antigos, nascer de novo, largar, assim, todo o orgulho, o conhecimento anterior e tomar a decisão. Desculpa, doutora, interromper, porque eu não posso perder esses ganchos. É bom falar para você que está pensando em suicidar, olha, se você está gemendo, urrando, querendo se matar para se ver livre dessa dor, lá no inferno, minha amiga, meu amigo, se você acredita ou não acredita, não vai fazer diferença nenhuma. É isso aí. No inferno não tem remédio, não tem tranquilizante, porque aqui você sofre, mas ainda tem um tranquilizante que dá um alívio para você dormir por algumas horas, não sei. Algumas horas. Algumas horas. Mas lá não tem dormida, não. Lá não tem descanso, não. Então você, pense bem, eu não estou querendo aqui ser o terrorista para vocês, mas essa é a realidade, está escrito lá. Então, eu creio que a coisa fica feia. Só para concluir aquele pensamento, a senhora, no primeiro dia que manifestou aqui e foi liberta, já saiu a depressão naquele dia? Olha, foi de imediato. Isso daí foi uma coisa assim, como o ganchinho, né, extraordinário, porque é fenômeno, fenomenal, para quem conhece a palavra então, fenômeno. É uma coisa assim, extraordinário, gente. Como é que pode? Eu tomava comprimido, era uma tonelada nas minhas costas, era aquela tristeza, nunca para mim aquilo ia sair. Quando pôs a mão na minha cabeça e falou, sai, realmente saiu mesmo. Porque... É assim, eu me emociono, porque assim, é uma coisa assim, é inexplicável. No momento já veio aquela felicidade. Eu não digo que é a alegria, porque a alegria vem com o Espírito Santo, conforme a gente vai buscando a Deus, conforme a gente vai fazendo o que Deus nos ensina, não o que a gente quer. Deixa eu perguntar à senhora, quanto tempo você levou do dia que a senhora foi liberta dos demônios até o recebimento do Espírito Santo? Só tem ideia? Para minha infelicidade, eu levei 1 ano e meio. No caso da doutora Eunice, quanto tempo a senhora levou para ser liberta, doutora? Então, bispo, eu demorei 1 ano e meio. Para ser liberta? Não, ela foi liberta? Não, liberta foi rápido, mas assim, para ter o batismo com o Espírito Santo... 1 ano e meio. 1 ano e meio. E ela também foi 1 ano e meio, mais ou menos. Sabe por que as pessoas têm dificuldade de receber o Espírito Santo? Porque elas pedem para receber o Espírito Santo, mas elas não entregam primeiro a vida delas. Esse que é o problema. Esse que é o problema. A senhora só chegou a receber o Espírito Santo quando a senhora entregou a sua vida para ele, para Jesus. Que demorou, viu? A senhora não entregou, a senhora foi liberta, foi curada, igual os 9 leprosos que foram curados, mas continuaram perturbados. Isso. A senhora estava curada da depressão, quer dizer, o mal saiu, aquele espírito da depressão, mas
a senhora ainda estava com o espírito do orgulho, ou o espírito... Dúvida. Enfim. Era dúvida. Dúvida. Dúvida o tempo todo. Dúvida, eu tinha dúvida. Eu tinha dúvida se eu tinha Espírito Santo, eu tinha dúvida daquilo e dúvida daquilo. E se tem dúvida, porque não tem? Como que podia receber o Espírito Santo daquele jeito, então? Quando a pessoa esboça a dúvida, porque ela não tem. Não tem. Então, é o caso da senhora, doutora, a mesma coisa. Também aconteceu comigo. Quando eu recebi o Espírito Santo, finalmente eu recebi o Espírito Santo porque eu me rendi, eu me entreguei. É assim que funciona. Com Deus é assim, é tomar lá da cá. Você dá, recebe. Não deu, você não vai receber. Não importa se você é religioso, se você é caridosa, se você é perfeitinha, se você é santinha, não interessa se você é pastor, bispo, seja lá o que for, não interessa nada. Com Deus é troca. Você dá, você recebe. Você não dá, você não recebe. Por isso que nós falamos do sacrifício. O sacrifício é a expressão da entrega da pessoa no altar. É a mais alta expressão de entrega. A pessoa se entrega. Pode ser em casa, pode ser no carro, pode ser em qualquer lugar. Quando ela se entrega ali de todo o seu coração, de forma sincera, então, da mesma forma, em resposta àquela entrega, àquela honra que Deus recebe, Ele dá o Espírito Santo. Que é um insulto a Deus quando ela não faz isso para Ele, porque ela já faz ou já fez isso para muitas pessoas e coisas. Quantas pessoas nos assistindo agora já se entregaram para o namorado? Às vezes na primeira noite você se entregou para uma pessoa que você mal conhecia, você se entregou, você colocou a vida nas mãos dos médicos, enfim, você se entregou a bebida, vício, droga, crime, você já se entregou para tantas coisas e pessoas, mas para Deus você resiste. Isso é um insulto para Deus. Por isso o sacrifício atrai imediatamente o Espírito Santo, porque é a entrega sincera para Ele. Eu queria, nós estamos já adiantados aqui, já passamos da hora, porque a gente fala pelas tripas de Júlia. Acontece o seguinte, eu queria comentar sobre esse livro aqui, que a doutora escreveu. Ela diz, Eu Venci a Depressão. Esse livro aqui, que será lançado no dia 13, né? 13 de setembro, sexta-feira. A segunda sexta-feira. Então, esse livro será lançado aqui no templo. Isso. Que horas? Ao meio-dia e às 20 horas. Então, preste atenção, minha amiga e meu amigo. Nós vamos tentar levar isso aqui para o maior número possível de pessoas. O maior número possível de pessoas. Obviamente que essa pessoa que venceu a depressão era uma doutora, a doutora Eunice. Doutora, médica. Não é uma pessoa qualquer, não é uma criatura sem estudo, sem educação. É uma criatura que venceu a depressão. O médico, você que é psiquiatra, psicanalista, você que acha que é um absurdo, que isso não existe. Doutora, eu pergunto à senhora, só para responder a essas pessoas, quantos anos fazem que a senhora foi liberta? 25 anos. 25 anos. A professora Silvana, quanto tempo faz que a senhora foi liberta da depressão? 24 anos. 24 anos. Quer dizer, não há aquela coisa, isso aí é só por enquanto, é apenas um remédio que vai atenuar a situação. Não, 25 anos? 24 anos. Isso aqui, doutora, a senhora poderia também fazer o seu livro. Escrever a sua vida. Porque isso vai ajudar as pessoas. Quando Jesus tirou o demônio do gadareno, ele queria segui-lo, queria seguir Jesus. E Jesus disse, não, volta lá para os seus parentes, para o povo que você está acostumado a viver e dá testemunho do que Deus fez por você. Então, quando uma pessoa que teve essa experiência desgraçada da depressão
fala com as suas próprias palavras, na sua própria linguagem, o que passou, o que gemeu, com certeza vai falar a linguagem de um depressivo, que vai ajudar a pessoa a pensar, a raciocinar. Só um pouquinho. Enquanto você estiver lendo, você vai raciocinar e com certeza a sua razão vai levar a lógica, vai levar a solução do seu problema. Porque é conhecendo a verdade que as pessoas são libertas. Não tem como conhecer mentiras, enganos, ilusões, paliativos que a pessoa é liberta. Conselhos não vão libertar você, palavras bonitas não vão, canções bonitas não é como levar um violão para a guerra, não tem. O que tem aqui é o seguinte, é pau, pedra, pedra. Doutora, fale, por favor, a senhora tem agora a liberdade para falar sobre o que a senhora fala nesse livro, o que a senhora trata, como a senhora trata a situação diante dos seus colegas da medicina. Por favor, fique à vontade. Bom, eu me senti assim, na obrigação de passar tudo que eu vivi, toda essa experiência. Porque agora na igreja eu tenho atendido várias pessoas que procuram na reunião de sexta-feira, e aí eu vejo assim, o grau de desconhecimento. É um desconhecimento tão grande. Às vezes eu pergunto para a pessoa assim, a pessoa está quase se matando, se mutilando, né? Tem muito jovem fazendo automutilação. Aí eu pergunto assim, bem, você acha que você está em que reino? No reino de Deus ou no reino das trevas? E a pessoa fala, no reino de Deus. Então assim, e a minha vontade de eu passar o conhecimento, né? E também entre os colegas médicos. Assim, é uma das profissões assim, que mais se suicidam. O médico, em relação à população geral, se suicida 3 vezes mais. E ele não procura ajuda, ele desconhece esse lado espiritual, o poder da fé, o poder da cura, e fica assim, ele quer ele mesmo se tratar, né? E é limitado. O conhecimento, a ciência, é muito limitado em relação à cura da depressão. Doutora, então, como eu fui curada, eu me sinto na obrigação, né? E contar toda a saga, tudo que eu passei, tentando passar um pouquinho do conhecimento. Isso aqui é uma maldição. Depressão é uma maldição, é o próprio Satanás fazendo as pessoas se acabarem com a vida. Às vezes jovens, crianças estão se matando, até crianças estão se matando. E outra coisa que eu acho importante é a pessoa vivenciar essa experiência da fé. Ter essa experiência é um privilégio muito grande. Depois que a pessoa tem pelo menos um pouquinho dessa experiência, abre a visão, né? Então, é a vontade assim, de pelo menos colocar uma brechazinha para que a pessoa tenha essa experiência. Vivencie o poder da fé, o poder da palavra de Deus, o espírito que tem dentro da palavra de Deus. E não a letra, né? Que a grande maioria fica na letra. Então, Renato, esse livro aqui, a gente poderia fazer assim um mutirão para que aquelas pessoas da igreja que têm condições de adquirir um ou mais desses livros, eu não sei quanto que vai custar isso aí. Quanto que vai custar isso? Eu não sei. Eu também não sei ainda o preço, mas a gente vai, no máximo R$20. Então, a gente faria um mutirão entre os membros, pessoas que tiveram depressão e que sabem o que é e querem ajudar os outros, elas vão comprar um ou mais, ou 5, ou 10 desse livro, e a gente vai distribuir graciosamente para as pessoas depressivas. E já colocamos o apelo aqui para todas as pessoas que sofreram com depressão e que sabem o que nós estamos falando aqui melhor ainda do que qualquer pessoa, que você, então, faça o seu trabalho, o seu gesto de ajuda ao próximo, doando um ou mais desses livros. Você pode procurar a Universal mais próxima, você vai poder fazer essa doação. Dia 13 de setembro, então lembrando,
sexta-feira, 13 de setembro, exclusivamente aqui no Templo de Salomão. A doutora Eunice estará aqui ao meio-dia, que é no dia da cura total da depressão. É uma reunião que ela está presente, nós estamos realizando. Assim como a professora foi curada na sexta-feira, você também pode vir na sexta-feira, já esta sexta-feira, aqui no templo, em qualquer Universal, receber esse tratamento gratuito da cura da depressão. Então, no dia 13, ela vai estar ao meio-dia e à noite, às 20 horas, pouco antes, a partir das 19 horas, também fazendo a celebração do lançamento. Agora é interessante, você falou aí, sexta-feira. Sexta-feira, por que sexta-feira? Por que essa reunião não é feita no domingo, na quarta, na quinta, no sábado? Por que na sexta? Sexta-feira, minha amiga, meu amigo, foi o dia em que Jesus foi morto na cruz. Na sexta-feira também, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo que faz criar depressão nas pessoas. Na sexta-feira, antes de morrer, ele disse: está consumado. Quer dizer, quem crê em mim está livre. Só isso, mais nada. Quem crê em mim e crê em Jesus é crer nas suas palavras. Crer nas suas palavras não é acreditar nas suas palavras. É muito mais do que acreditar. Acreditar, a pessoa acredita. Mas crer é diferente. É como eu costumo dizer, acreditar é como você estiver namorando. E crer é casamento. É uma decisão. Você entrega a sua vida. Crê, então, é crer no Senhor Jesus e será salvo. É isso aí. Não adianta acreditar em Jesus. Tem que crer. Tem que crer. Tem que se entregar. Então, na sexta-feira, a reunião para os depressivos, especialmente ao meio-dia, né, Renato? Ao meio-dia, é justamente por causa da pessoa que crê, né? Ela toma posse daquilo que Jesus falou, está consumado. Ó, eu tomo posse disso. Então, sexta-feira é o dia dedicado a essa situação, a esse trabalho. Ô, Renato, eu estou com vontade de vir sexta-feira novamente. Tô. Tá me comichando aqui, vir aqui na sexta-feira, meio-dia, está também ajudando vocês que estão com esse tipo de problema nessa sexta-feira. Tá bom? Você é o nosso convidado. E nós vamos ficando por aqui, né? Tem uma música aí para terminar. No mais, obrigado pelo depoimento. Como o bispo falou, continue falando e a gente espera o livro da senhora. Sim, senhora. Com certeza. O Espírito Santo já tinha me falado que eu deveria fazer algo Você já assim. pensou se todos os depressivos, pessoas que foram depressivas, cada um escrevesse um livro, testemunho de fulano, que era professora, médica, fulano, Beltrano e tal. Quer dizer... Ou pelo menos pegasse o celular e falasse o testemunho. Todo mundo fala tanta besteira na internet. Pega o celular e conta o teu testemunho, você que foi abençoado. Posta nas tuas redes sociais. Pelo menos você pode fazer isso. Fazer um live, né? Uma live, um vídeo. É isso aí, professor. Nossa, sim, vamos trabalhar, professor. Enquanto ela tem vida, a gente tem que trabalhar. Vamos para o Senhor Jesus. Afinal de contas, Eclesiastes, né, que está escrito, o quê? O maior gozo que nunca vai embora é a obra, porque tudo passa. Mas a alegria de fazer a obra, de ver uma pessoa liberta, nunca passa. Se a pessoa quer saber o que é não passar alegria, é quando você vê uma pessoa que ela foi liberta, que você ajudou essa pessoa. Salvar uma alma. Salvar uma alma. E eu queria só lembrar rapidamente, assim, que o suicida, ele provoca um sofrimento muito grande com os colegas de trabalho, com os familiares, e ele comentou pelo menos com umas 7 ou 8 pessoas antes de se suicidar, e as pessoas que estavam à sua volta não sabiam, assim, não fizeram esse diagnóstico. Então, assim, é importante que a pessoa saiba quais são os sintomas, as palavras, as frases que a pessoa que pretende se suicidar fala. Então, não vale aquela máxima, cão que late não morde. Não. A pessoa que fala que vai se matar, ela acaba uma hora ou outra conseguindo. E se a gente der um apoio, 90% dos casos
aí há um revertério na situação. Então, eu acho que é importante a pessoa saber quais são as frases, o que poder fazer, como que pode apoiar, como que pode ajudar. E é interessante que a palavra de Deus trouxe à existência o que não existia. Deus usa as pessoas, usa qualquer um de nós. Não precisa ser pastor, não precisa ser obreiro, não precisa ser um oficial da igreja. Ele usa todas as pessoas que são dele para levar uma palavra e trazer à existência uma vida nova, que até então não existe, com essas pessoas que são potencialmente têm tendência para se matar. Então você, minha amiga e meu amigo, você conhece uma pessoa depressiva, você conhece uma pessoa... Olha, pede a Deus para dar uma palavra para essa pessoa. Uma palavra. Assim como uma palavra é capaz de levar a pessoa à morte, ou o divórcio, por exemplo, uma palavra pode salvar uma pessoa. Uma palavra, só uma. Que é o que a Igreja Universal do Reino de Deus tenta fazer para com as pessoas que estão vivendo dessa forma. Tem um site, se você quiser passar para alguém mais detalhes sobre o tratamento da cura para a depressão, tem um site, você pode acessar resolvenauniversal.com, tá bom? resolvenauniversal.com. Tchau. Deus abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vi quando você chegou aqui neste lugar, dentro do peito uma vontade de chorar, no coração uma questão pra resolver. Você tentando amenizar o sofrimento, fazendo tudo pra fugir desse momento, só não sabendo realmente o que fazer. Sei que é tão difícil encontrar uma saída, você não sabe mais o que fazer da vida, perdeu um rumo, o caminho a seguir. Hoje, mais uma vez, você tentando se encontrar, meio sem jeito entrou aqui neste lugar. Pode falar, estou aqui pra te ouvir. Foi bom você ter vindo aqui me procurar. Eu sou teu Deus, estou aqui pra te ajudar. De hoje em diante, com você sempre estarei.
sexta-feira ao meio-dia, o Bispo Macedo estará realizando o tratamento para a cura total da depressão. Você que está mergulhado na depressão, vive à base de remédios? Tem pensamentos de suicídio? Pratica a automutilação e tem um familiar que vive nesse tormento? Esteja conosco nesta sexta-feira ao meio-dia com o Bispo Macedo. E iremos provar que depressão tem cura. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás.